Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo o pessoal da TV Floripa por essa oportunidade de conversarmos um pouco sobre a questão do endividamento público brasileiro, as suas causas, consequências, quem está pagando essa conta e quais as estratégias de ação para enfrentar este problema. Eu queria começar essa conversa abordando a questão da conjuntura internacional, uma conjuntura marcada por uma grande crise que tem vários aspectos, não só o aspecto financeiro, mas o aspecto econômico, social, ambiental, alimentar, uma crise de valores e um ambiente extremamente marcado por uma forte influência do mercado financeiro e da grande mídia financiada por esse mercado financeiro. Nós vamos ver que muito do que eu vou falar aqui não está presente na grande mídia. Nós podemos, por exemplo, começar abordando essa crise, que eu vou falar aqui mais do aspecto financeiro, mas essa crise não é só financeira. Essa crise estourou há 3 anos atrás, em 2008, e ela não começou como uma crise da dívida, como hoje ela se apresenta. Ela começou como uma crise financeira, localizada especificamente no setor financeiro bancário. Essa crise decorreu principalmente de uma desregulamentação do funcionamento desse sistema, que permitiu a criação desenfreada de inúmeros tipos de produtos financeiros, os papéis chamados derivativos, e vários outros nomes complicados que às vezes são utilizados para afastar o cidadão comum desse debate. Nós não temos que ter medo de enfrentar esse debate, porque nós precisamos entender a origem dessa crise, que começa de uma verdadeira farra do setor financeiro privado, emitindo séries e séries dos chamados derivativos que não passam de apostas. São apostas e ainda dão margem para o surgimento de seguros que vão sustentar essas apostas, sem limites, sem regulamentação, sem controle, que geraram uma enorme bolha. Os próprios organismos financeiros multinacionais estimam que existe uma bolha financeira correspondente a esses papéis sem respaldo em riqueza real, que poderiam ser estimados em cerca de 15 vezes o PIB mundial. Pois bem, essa grande bolha colocou os grandes bancos, as maiores instituições financeiras do planeta em risco de quebra. E diante desse risco, qual foi a decisão das grandes nações do mundo, Estados Unidos e países europeus? Tomaram a decisão de salvar estes bancos. E a partir daí, a chamada crise financeira, que estava localizada no setor financeiro, é transformada em uma crise da dívida, e a partir daí a grande mídia só fala na crise da dívida dos países ricos, principalmente da Grécia, que foi tomada como o bode expiatório da crise, e a dívida tem que ser paga. Já não se fala mais na origem da crise localizada no sistema financeiro bancário. Só se fala na crise da dívida dos países e essa dívida tem que ser paga. E nessa conjuntura assistimos à forte interferência do FMI, do Banco Central Europeu, dos bancos privados, aqueles mesmos que tinham provocado a crise, cobrando ali o pagamento dessas dívidas, exigindo a implementação de planos de ajuste fiscal que estão resultando numa calamidade social, porque provocam desemprego, cortes de gastos sociais,
né? O que é isso? Corte dos serviços de saúde pública, assistência, creches, educação e todos os serviços públicos que devem ser disponibilizados pelos estados à sua sociedade, gerando uma carência, um problema social muito grande, porque o desemprego é brutal em vários países da Europa, a Espanha superando os 20%, e todos os demais países com taxas preocupantes, não é? Que chegam a provocar verdadeiras tragédias sociais. Eu tive a oportunidade de participar de debates na Grécia e assistir jovens dando depoimentos impressionantes, não é? Que eles estavam desesperados, revoltados, porque eles queriam trabalhar como vinham trabalhando antes dessa crise e não se conformavam mais em se humilhar ao ir lá receber aquele seguro-desemprego que não era suficiente para pagar as contas de suas famílias e já não suportavam mais enterrar os seus amigos que estavam suicidando diante da falta de esperança, né? Por isso é que esse debate é tão importante, porque nós não podemos deixar essa crise ser transferida para o Brasil como se essa transferência fosse algo inevitável. Ora, uma crise que atingiu os Estados Unidos e a Europa tem que atingir o Brasil. Não é assim. Essa crise gerada no sistema financeiro precisa ser conhecida e precisa ser enfrentada, e os responsáveis por essa crise é que têm que pagar por ela. Não uma sociedade que não tem nada a ver com a geração desse problema localizado no setor financeiro, né? Recentemente, uma auditoria inédita realizada pelo Departamento de Contabilidade Governamental dos Estados Unidos sobre as operações do Fed, o Federal Reserve Bank, o Banco Central norte-americano, que é importante dizer, um banco 100% privado. Essa auditoria inédita revelou que 16 trilhões de dólares foram entregues pelo Fed, pelo Banco Central norte-americano, para bancos privados e corporações norte-americanas e internacionais também, de uma maneira secreta, a juros próximos de zero. 16 trilhões de dólares. Essa cifra é superior ao PIB dos Estados Unidos, o Produto Interno Bruto, que é de 14,3 trilhões de dólares. E vocês podem até ver aí na tela a lista dos principais bancos beneficiados com esse repasse. E coloco aí também para vocês o link para vocês acessarem todo esse relatório feito pelo Departamento de Contabilidade Governamental dos Estados Unidos, que aí vocês podem verificar quais os bancos que receberam as maiores cifras. Está aí na tela. E interessante, um dado disponibilizado também, está aí para vocês acompanharem, os principais bancos que possuem subsidiárias em paraísos fiscais. Olhem bem a coincidência entre os maiores beneficiários desse repasse de dinheiro feito pelo Banco Central norte-americano e justamente os 3 primeiros aí que detêm 75% das subsidiárias nos paraísos fiscais. São os mesmos, as mesmas grandes corporações, não é? Bom, essa situação é importante porque é justamente, não é, esse grupo de bancos que provocou a crise agora é beneficiado e a sociedade, não é, fica aí refém dessas medidas de austeridade fiscal. Na Europa, o povo está nas ruas, não é, em todos os países, né? Algumas fotos ilustram esse processo na Europa e, importante, vários países já iniciaram processos de auditoria cidadã da dívida. A Irlanda, inclusive, apresentou recentemente o primeiro relatório
está disponível lá na nossa página da Auditoria Cidadã da Dívida no Brasil, www.dívida-auditoriacidadã.org.br. Bom, e no Brasil? As autoridades brasileiras não admitem que existe uma crise da dívida no nosso país. Mas, se não existe uma crise da dívida, qual é a justificativa para destinarmos a maior parte dos recursos do orçamento da União para pagar a dívida? Qual é a justificativa para os maiores juros do mundo incidentes sobre a nossa dívida? Qual a justificativa para termos aqui a maior carga tributária sem o devido retorno em bens e serviços públicos à sociedade que arca com o peso dos tributos? Por que o contingenciamento de gastos sociais? O governo Dilma, por exemplo, começou com um contingenciamento recorde de 50 bilhões de reais. Mas os juros subiram até julho 5 vezes seguidas. Não é? Por que a prioridade para o cumprimento das metas de superávit primário? Por que reformas? Reforma da Previdência, por exemplo, essa reforma absurda que quer privatizar a Previdência do setor público por meio da criação de um grande fundo de pensão, lá prevista no projeto de lei 1992, que está em andamento na Câmara, lá no Congresso Nacional, um verdadeiro absurdo, criando um fundo de pensão para o setor público, no momento em que os fundos de pensão estão quebrando no mundo inteiro. Por que temos ausência de controle de capitais? Todos esses itens são como peões num tabuleiro que jogam em favor do privilégio da dívida. Né? A dívida externa brasileira já alcança 350 bilhões de dólares. Começou na época da ditadura militar, na década de 70, esse último período, sem transparência, com um grande componente de dívidas privadas, dívidas do setor bancário e multinacional privadas, passaram a ser dívidas públicas a partir de 83, quando essas dívidas contraídas com o setor bancário internacional são transformadas em dívidas a cargo do Banco Central do Brasil. Depois, várias renegociações na década de 80, que não passaram pelo Congresso Nacional, sem transparência, com cláusulas ilegais, ilegítimas, renúncia à soberania, renúncia à imunidade, desrespeito à nossa legislação. Todas essas negociações, nós suspeitamos que essa dívida prescreveu em 92, como comprovado na auditoria do Equador, e essa dívida altamente questionável foi transformada em bônus Brady em 1994, títulos, foi transformada em papéis negociáveis no mercado que serviram para comprar as nossas empresas no processo de privatizações. Logo em seguida, essa dívida é transformada em dívida interna, que paga os maiores juros do mundo. A dívida interna já alcança cerca de 2,5 trilhões de reais. E, igualmente, é outro processo altamente questionável. Esse último período da dívida interna surge a partir do Plano Real. Para segurar o Plano Real, para sustentar o Plano Real, várias medidas foram adotadas: liberdade de capitais, abertura comercial, possibilitando o ingresso brutal de mercadorias aqui para manter, não é, os preços dos produtos. E tudo isso possibilitou um elevadíssimo endividamento, porque todo esse processo, para se viabilizar, entre aspas, utilizou das elevadas taxas de juros internas para atrair capital, para transformar aquela dívida externa em interna.
Além disso, várias outras operações foram levadas à dívida. Por exemplo, o PROER, o salvamento dos bancos na época do Fernando Henrique, impactou na dívida pública. A renegociação da dívida dos estados, num processo também que agora está sendo questionado por vários estados, porque a dívida dos estados, apesar do pagamento religioso do acordo, só aumentou e está se tornando impagável, não é? Enfim, nós assistimos aí na questão da dívida interna, inclusive comprovadas pela investigação da recente CPI da dívida realizada no Congresso, na Câmara dos Deputados, que essa dívida interna não tem contrapartida real, que essa dívida interna cresceu a partir da incidência de juros sobre juros, que configura anatocismo, considerado ilegal pelo Supremo, conforme súmula 121. Uma dívida que cresceu a partir das maiores taxas de juros do mundo, que são definidas com conflito de interesses, porque são definidas em reuniões que antecedem a reunião do Copom, da qual participam principalmente os rentistas, não é? E representantes do setor que se interessa pelas altas taxas de juros. Uma dívida resultante da ausência de controle de capitais e da emissão de dívida para trocar por dólares nas operações de mercado aberto realizadas pelo Banco Central, gerando um prejuízo brutal. No ano de 2009, esse prejuízo foi de 147 bilhões de reais. Em 2010, 50 bilhões de reais. Em 2011, primeiro semestre, cerca de 40 bilhões de reais. E quem pagou esse prejuízo operacional do Banco Central? Eu, você, toda a sociedade brasileira, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, veja bem, responsabilidade, não estabelece limites para a política monetária. E além de não estabelecer limites, diz que o Tesouro Nacional tem que arcar com esse custo. Como? Corta gastos, contingencia recursos e banca. Se esses recursos não são suficientes, emite mais dívida e banca o prejuízo. Não é? Essa política monetária, ela tem que ser enfrentada, né? A CPI ainda descobriu um mecanismo que está possibilitando uma ilegalidade, emissão de dívida para pagar juros. Veja bem, uma distorção nos dados da dívida, gerando falta de transparência para todos nós que pagamos essa conta. O Brasil é hoje considerado a 7ª maior economia do planeta, o 7º país mais rico do mundo, apesar dos 500 anos de expoliação. Somos um país especial, muito rico em todos os sentidos. Mas acabou de ser divulgado o relatório da ONU medindo o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que inclusive considera a desigualdade social. E o Brasil é lanterninha no ranking. Estamos ocupando a 84ª posição no ranking do respeito aos direitos humanos. Algo está muito errado. Se nós somos a 7ª maior economia do mundo, nós teríamos que ser, no mínimo, o 7º país do mundo em respeito aos direitos humanos. Mas não, estamos na 84ª posição. Isso é inaceitável. Temos que enfrentar este problema. Este quadro que vocês veem aí na tela agora é o quadro do Orçamento Geral da União executado em 2010. Um montante de 1.414 bilhões de reais, correspondente a tudo que foi arrecadado de tributos, contribuições, lucro das estatais, emissão de dívida, novos empréstimos. Todas as receitas da União estão aí, somaram em 2010 1.414 bilhões. Desse total, 44,93% foram destinados a juros e amortizações da dívida pública. Enquanto isso,
A saúde recebeu 3,91%. A educação, 2,89%. O saneamento, 0,06%. Quase zero. É por isso que mais de 60% da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. Uma coisa inaceitável, não é, para o nosso país tão rico. E todas as outras áreas que vocês podem aí ver com calma, não é? Acessar a nossa página, copiar este quadro e analisar com calma. Porque a própria transferência para estados e municípios, aí, ó, 9 e pouco por cento, corresponde a 1/5 do que é destinado para a dívida, não é? Com relação a isso, alguém ganha e alguém perde, não é? É evidente que o setor financeiro privado tem sido grande beneficiário. O lucro dos bancos cresce a cada ano. Em 2010, superou 70 bilhões de reais, principalmente devido a benesses tributárias, ausência de limite para juros, falta de controle de capitais, não é? E essa possibilidade aí de entrar com moeda estrangeira aqui, principalmente quando o dólar começou a cair. Nós montamos aí esse diagrama que você pode ver na tela. O dólar entra no país, vai para o Banco Central fica com esses dólares, entrega títulos da dívida pública, que paga os maiores juros do mundo, para esses bancos que entram aqui com esses dólares, que estavam a 4, foram caindo, chegaram a 1,5. Ganharam com os maiores juros do mundo, ganharam com a variação cambial. E o que o Banco Central faz com esses dólares? Aplica em reservas, que não rendem nada ao país. É daí que vem, principalmente, esse grande prejuízo do Banco Central, que é arcado pelo Tesouro Nacional, que explica esse paradoxo brasileiro, que explica a ausência de serviços públicos, apesar de arcarmos com uma enorme carga tributária. Nós temos uma superestrutura legal que garante essa mordida aí de 45% dos recursos para pagar a dívida, e agora em 2011 nós estamos acompanhando, vai ser até mais, vai ser cerca de 50%. Essa estrutura legal começa na Constituição Federal, um artigo que, inclusive, sobre o qual paira uma denúncia de que ele nunca chegou a ser votado. Está lá no artigo 66, parágrafo 3º, inciso 2, letra B, tem uma denúncia de assessores do Senado na época da Constituinte, que chama Anatomia de uma Fraude à Constituição. Esse dispositivo é a origem de tudo. É dele que decorre, por exemplo, a prioridade para o pagamento da dívida, previsto na LDO, na Lei de Responsabilidade Fiscal e vários outros dispositivos legais, não é? Uma outra prioridade da dívida, por exemplo, é o lucro das estatais. Por lei, a parte pública das estatais, o lucro vai para pagar a dívida. E outra, medida provisória de Lula, 435 e 450 em 2008, garantiu a destinação desses recursos para pagar a dívida, não é? Tudo isso está montado numa estratégia de continuidade de grandes lucros para esse setor financeiro, bancário, continuidade do financiamento de campanhas eleitorais, para que aqueles que são eleitos votem leis que privilegiem esse sistema. É esse mesmo setor que banca a corrupção, para manter pessoas ali vendidas, fazendo o que é ilegal, irregular, contra o povo, né? Garante um extremo poder da mídia, que não mostra essas informações que a TV Floripa está mostrando hoje. Garante também uma ilusória distribuição de riqueza, para manter o povo inconsciente de tudo isso. Migalhas são garantidas ao povo, por exemplo, por meio do Bolsa Família. É claro que é urgente matar a fome do povo, mas nós temos que ter muito mais do que a Bolsa Família e podemos ter políticas efetivas de mudança de realidade, de um povo que está excluído e não precisava ter, porque nós somos a 7ª maior economia do mundo.
pífios reajustes aos trabalhadores, uma sensação de melhoria de vida por meio de acesso a produtos baratos e grande endividamento. Essas injustiças estão presentes também no modelo tributário, que garante privilégios ao andar de cima, aos grandes empresários e principalmente do setor financeiro, mas um modelo muito injusto, muito regressivo para a maioria das pessoas, não é? É por isso que historicamente, como esse gráfico mostra aí, de 95 para cá, os recursos destinados à educação e cultura se mantiveram lá embaixo. Saúde e saneamento também. Pessoal cresceu pouquíssimo. Previdência cresceu um pouquinho mais. E olha a explosão dos juros e amortizações. Os dados falam por si, não é? Como vocês veem no gráfico. Por outro lado, como é que está a saúde pública? No Brasil, com filas, mortes sem atendimento, falta de leitos, salários irrisórios para os profissionais de saúde. A educação, idem, com queda de qualidade, apesar da sobrecarga imposta aos profissionais, ultra mal remunerados, desrespeitados, os nossos mestres totalmente desrespeitados, não é? Déficit habitacional, moradias inadequadas, pobreza, fome, miséria, dados inaceitáveis para a 7ª maior economia do mundo. Analfabetismo, cerca de 20% da população brasileira é considerada analfabeta funcional. Sabe ler, escrever, mas não compreende textos. Não é? Taxa de desemprego alta. Diante disso, nós temos que rever essa política. Isso é inaceitável. Rever essa política, exigir dos nossos parlamentares em todos os níveis, dos nossos representantes em todos os níveis, a revisão dessa política. Não é? E mostrar que o verdadeiro rombo das contas públicas está no endividamento público. Desde o Plano Real, desde o início do governo Fernando Henrique, as dívidas interna e externa saltaram de cerca de 200 bilhões de reais para 3 trilhões de reais. Apesar de um pagamento de cerca de 2 trilhões por Fernando Henrique, de 4,7 trilhões por Lula. Essa conta não fecha, não é? Nós temos que exigir a auditoria da dívida. A auditoria está prevista na Constituição Federal, mas nunca foi realizada. Recentemente, foi realizada uma CPI da dívida. Essa CPI apontou inúmeras ilegalidades e ilegitimidades. Esses dados estão disponibilizados em nossa página na internet. E nós precisamos aprofundar essas investigações. O relatório da CPI está agora no Ministério Público Federal. A sociedade precisa acompanhar este processo, cobrar do Ministério Público os resultados dessas investigações, porque não é possível mais continuar pagando uma dívida que nunca foi auditada, que não tem contrapartida, repleta de indícios de ilegalidades e ilegitimidades, como demonstrou a CPI e como vem demonstrando a Auditoria Cidadã da Dívida, uma luta que nasceu daquele grande plebiscito que provavelmente muitos de vocês participaram no ano 2000 e votaram, porque foram 6 milhões de brasileiros em 3.444 municípios que votaram nesse plebiscito. A auditoria da dívida não é uma fantasia, ela já foi realizada no Equador, um processo que partiu da vontade política do presidente, partiu de um decreto que criou a comissão, nomeou membros nacionais e internacionais, deu espaço à participação da cidadania nacional e internacional. E o resultado foi impressionante. A partir do relatório dessa auditoria, o presidente Rafael Correa fez uma oferta ao mercado. Diante de todas aquelas provas de ilegalidades e ilegitimidades, ele publicou que o país iria reconhecer, no máximo, 30% daqueles títulos da dívida externa equatoriana, dívida pública, muito parecida com a nossa dívida pública. E qual foi a resposta dos detentores daqueles títulos? 95%
entregaram os títulos e aceitaram os 30%. Os outros 5% nunca apareceram. Com este fato, o Equador dá uma lição de soberania ao mundo. Mostra que esse processo pode e deve ser enfrentado, que dá resultado. O próprio mercado sabe das ilegalidades que estão embutidas aí. E todos nós que pagamos essa conta temos o direito de saber que dívida é essa, de onde ela veio, como ela cresceu, quem contraiu, onde o recurso foi aplicado, quem se beneficiou, quem são os responsáveis, não é? Aqui no Brasil, nós temos que prosseguir nessa luta, criar núcleos da auditoria cidadã nos estados, nos municípios, reforçar a luta federal por uma auditoria dessa dívida, não é? Envolver os estudantes, os jovens, os sindicatos, as igrejas, todas as pessoas que se preocupam com o bem comum. Todas as pessoas que acreditam que as coisas podem ser diferentes. Que não é possível mais fazer de conta, não é? Acreditar em qualquer discurso por aí e fazer de conta que está tudo bem. Principalmente diante da iminência de uma transferência dessa crise internacional para o Brasil. Diante disso, nós temos que enfrentar esses dados, não é? Não podemos admitir que a nação continue submissa aos interesses do mercado, transferindo a maior parte dos recursos para pagar uma dívida que ninguém conhece, às custas de tanto sacrifício social. Existe sim outro caminho. Nós precisamos acessar esses dados, democratizar este conhecimento, não é? E aplicar o antídoto da auditoria para desmascarar este processo, não é? Que está consumindo o nosso mundo. Não é? Por aí vamos, como dizem os equatorianos, é caminhando que se constrói o nosso caminho. Vamos construir um caminho diferente. Não é? Vamos construir um caminho de justiça, de respeito, né? A cidadania. Os recursos precisam chegar onde precisam, né? Naquelas pessoas que realmente necessitam, que merecem. Não é? Não podem mais continuar sendo esterilizados no setor financeiro, nesse mercado. Não é? Eu agradeço por essa oportunidade e estamos esperando a participação social, popular. Estamos sempre abertos a acolher todos que querem participar da luta da auditoria cidadã no site www.auditoriacidadã.org.br. Muito obrigada. E essa dívida tem que ser paga. E nessa conjuntura, assistimos à forte interferência do FMI, do Banco Central Europeu, dos bancos privados, aqueles mesmos que tinham provocado a crise, cobrando ali o pagamento dessas dívidas, exigindo a implementação de planos de ajuste fiscal que estão resultando numa calamidade social, porque provocam desemprego, cortes de gastos sociais, né? O que é isso? Corte dos serviços de saúde pública, assistência, creches, educação e todos os serviços públicos que devem ser disponibilizados pelos estados à sua sociedade, gerando uma carência, um problema social muito grande, porque o desemprego é brutal em vários países da Europa, a Espanha superando os 20%, e todos os demais países com taxas preocupantes, não é? Que chegam a provocar verdadeiras tragédias sociais. Né? Eu tive a oportunidade de participar de debates na Grécia e assistir jovens dando depoimentos impressionantes, não é? Que eles estavam desesperados. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo o pessoal da TV Floripa por essa oportunidade
de conversarmos um pouco sobre a questão do endividamento público brasileiro, as suas causas, consequências, quem está pagando essa conta e quais as estratégias de ação para enfrentar este problema. Eu queria começar essa conversa abordando a questão da conjuntura internacional, uma conjuntura marcada por uma grande crise que tem vários aspectos, não só o aspecto financeiro, mas o aspecto econômico, social, ambiental, alimentar, uma crise de valores e um ambiente extremamente marcado por uma forte influência do mercado financeiro e da grande mídia financiada por esse mercado financeiro. Não é? Nós vamos ver que muito do que eu vou falar aqui não está presente na grande mídia. Não é? Nós podemos, por exemplo, começar abordando essa crise, que eu vou falar aqui mais do aspecto financeiro, mas essa crise não é só financeira. Essa crise estourou há 3 anos atrás, em 2008, e ela não começou como uma crise da dívida, como hoje ela se apresenta. Ela começou como uma crise financeira, localizada especificamente no setor financeiro bancário. Essa crise decorreu principalmente de uma desregulamentação do funcionamento desse sistema, que permitiu a criação desenfreada de inúmeros tipos de produtos financeiros, os papéis chamados derivativos, não é? E vários outros nomes complicados que às vezes são utilizados para afastar o cidadão comum desse debate. Nós não temos que ter medo de enfrentar esse debate, porque nós precisamos entender a origem dessa crise, que começa de uma verdadeira farra do setor financeiro privado, emitindo séries e séries dos chamados derivativos que não passam de apostas. São apostas e ainda dão margem para o surgimento de seguros que vão sustentar essas apostas, sem limites, sem regulamentação, sem controle, que geraram uma enorme bolha. Os próprios organismos financeiros multinacionais estimam que existe uma bolha financeira correspondente a esses papéis sem respaldo em riqueza real, que poderiam ser estimados em cerca de 15 vezes o PIB mundial. Não é? Pois bem, essa grande bolha colocou os grandes bancos, as maiores instituições financeiras do planeta em risco de quebra. E diante desse risco, qual foi a decisão das grandes nações do mundo, Estados Unidos e países europeus? Tomaram a decisão de salvar estes bancos. E a partir daí, a chamada crise financeira, que estava localizada no setor financeiro, é transformada em uma crise da dívida, e a partir daí a grande mídia só fala na crise da dívida dos países ricos, principalmente da Grécia, né, que foi tomada como o bode expiatório da crise, e a dívida tem que ser paga. Já não se fala mais na origem da crise localizada no sistema financeiro bancário. Só se fala na crise da dívida dos países revoltados porque eles queriam trabalhar como vinham trabalhando antes dessa crise e não se conformavam mais em se humilhar ao ir lá receber aquele seguro-desemprego que não era suficiente para pagar as contas de suas famílias, e já não suportavam mais enterrar os seus amigos que estavam suicidando diante da falta de esperança. Né? Por isso é que esse debate é tão importante, porque nós não podemos deixar essa crise ser transferida para o Brasil como se essa transferência fosse algo inevitável. Ora, uma crise que atingiu os Estados Unidos e Europa tem que atingir o Brasil. Não é assim. Essa crise gerada no sistema financeiro precisa ser
conhecida e precisa ser enfrentada, e os responsáveis por essa crise é que têm que pagar por ela. Não uma sociedade que não tem nada a ver com a geração desse problema localizado no setor financeiro, né? Recentemente, um trabalho, uma auditoria inédita, realizada pelo Departamento de Contabilidade Governamental dos Estados Unidos, sobre as operações do Fed, o Federal Reserve Bank, o Banco Central norte-americano, que